Lucas 3, versículos 1 a 9. Evangelho segundo Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Oremos. Pai amado e bendito, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós somos pecadores, carentes da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, mas também da instrução e da direção do Teu Santo Espírito. Então fala ao Teu povo nessa manhã, desperta-nos, ó Deus, para vivermos em santidade, como ouvimos ontem, temos ouvido nos últimos cultos, a vivermos uma vida que Te glorifique nesse mundo ímpio e cruel, como era o mundo nos dias de João Batista, que possamos viver, ser luz em meio às trevas, ser sal da terra. Abençoa-nos nessa manhã e ministra aos corações no poder do Teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, veremos essa manhã a vida de um homem muito conhecido na história bíblica e muito importante na preparação para a chegada do Senhor Jesus Cristo, João, conhecido como Batista. Vemos aqui o início do seu ministério segundo o relato de Lucas. Estamos lendo o Evangelho segundo Lucas, vamos começar a estudá-lo na escola dominical em breve. E vemos aqui algo surpreendente. Não Lucas, mas Mateus e Marcos dão um pouco mais de detalhes sobre a pessoa de João Batista, alguns de seus hábitos não muito convencionais. E vemos aqui um homem com uma postura, hábitos não muito costumeiros, com um visual um pouco diferente, vivendo no deserto e trazendo uma palavra dura de conclamação ao arrependimento. E eu te pergunto, será que alguém ouviria esse homem? Será que se João Batista viesse pregar numa conferência aqui em alguma igreja evangélica do Rio de Janeiro, será que teria quórum? Será que pessoas gostariam de ouvir um homem que come gafanhotos e mel silvestre, veste-se com roupas feitas de pelos de camelo e prega dizendo: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? É sobre isso que veremos essa manhã. João Batista deu o título dessa mensagem: O Homem, a Mensagem e as Reações. Quem foi esse homem? João Batista. Qual era a sua mensagem? E quais foram as reações a essa mensagem pregada por esse homem de figura um pouco extravagante e de hábitos um pouco diferentes, vivendo no deserto? Primeiro eu quero falar sobre esse homem, João Batista. Quem foi esse homem? Para depois vermos um pouco da sua breve, incisiva mensagem e, por fim, refletirmos nas reações que as pessoas tiveram à mensagem proclamada por João, conhecido como Batista. Para saber um pouco mais sobre ele, é importante nós entendermos aonde João está localizado. Lucas, o médico e também um exímio historiador,
traz muitos detalhes aqui no início do capítulo. Nós vimos, ele fala no 15º ano de Tibério César, fala de Pôncio Pilatos, de Herodes como tetrarca da Galileia, de Filipe, tetrarca da Itureia e Traconite, e Lisânia, tetrarca de Abilene, aqueles que exerciam governo na região ali da Judéia. Mas no versículo 2 ele fala algo que já nos chama a atenção. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Alguns estudiosos entendem que Lucas, na verdade, escreveu no singular, que ele sabia que só poderia existir um sumo sacerdote. Mas o sacerdócio estava de tal maneira corrompido nos dias de João Batista, que Anás ainda era considerado um sumo sacerdote ainda nos dias de Caifás. E o sacerdócio estava sendo usado como moeda de troca. Homens pagavam, homens faziam compras, faziam negócios para terem posição religiosa e espiritual, a ponto de Lucas relatar que havia 2 sumos sacerdotes, ou pelo menos 2 homens que eram considerados nessa posição, quando na lei de Deus deve existir apenas um sumo sacerdote. Então era uma época, eu não vou entrar nesses detalhes, mas se você quiser se aprofundar, há uma pregação excelente do reverendo Hernando Dias Lopes, disponível no YouTube, que ele fala sobre João Batista, e ele tece em detalhes o contexto político e daquela região, mostrando como esses homens, especialmente Herodes, eram homens cruéis, homens capazes de assassinar a própria família por medo de perder o poder, como havia uma confusão ali no seio do Império Romano, uma confusão política, uma confusão econômica, mas eu queria chamar a atenção para a confusão espiritual, pois esses sumos sacerdotes estavam se vendendo e fazendo aquilo que desagrada ao Senhor, a ponto de se confundir se tinha um ou se tinham 2, quando a Bíblia determina que deveria existir apenas um sumo sacerdote. Mas o que acontece? Enquanto havia essa confusão lá no templo, enquanto a religião judaica estava confusa, misturada com questões financeiras, com compras, com valores, os sacerdotes com aquelas vestes, talares, diz a palavra de Deus aqui ainda no versículo 2, que a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, aonde? Leia aí no versículo 2, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, aonde? No deserto. Então, se Deus não estava sendo glorificado no templo, se Deus não estava sendo glorificado pelas instituições religiosas, e já havia 400 anos de silêncio, desde das últimas palavras registradas no Antigo Testamento do profeta Malaquias, se Deus permitiu esse tempo de silêncio, e Deus não estava sendo glorificado como deveria, no templo, pelas autoridades religiosas, Deus falou lá no deserto, por meio desse homem. Mas quem era esse homem? João o Batista. Vá comigo, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 3 também. Mateus 3, também a partir do 1º versículo. Diz assim, Mateus 3, a partir do versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E olha como Mateus descreve quem era João. Versículo 4. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Os gafanhotos, se você for lá em Levítico capítulo 11, onde as leis dietéticas do Antigo Testamento, parte delas estão lá em Levítico 11, você vê que o gafanhoto não era proibido de ser alimento para os judeus. Então, ele não estava infringindo a lei em comer gafanhotos e mel silvestre. Mas ele se vestia de peles de camelo, usava um cinto de couro, uma figura típica de profetas, a gente vê essa figura em alguns profetas do Antigo Testamento, e andava pelo deserto. Agora, volte lá para Lucas, no capítulo 1. Lembre-se do nascimento de João Batista, que sua mãe Isabel era estéril, e aí o anjo aparece a Zacarias e fala que João nasceria, mesmo ela tendo idade avançada, e ele não crê, ele fica mudo, sai do templo mudo, sem falar nada, e passa toda a gestação mudo, até que, depois, quando nasce João Batista, querem dar o nome dele do seu pai, Zacarias,
e ele pede uma tábua e escreve o nome dele, é João. E quando ele faz isso, a sua língua se solta, e ele canta ao Senhor, ele declara ao Senhor um belíssimo cântico que está no capítulo 1, eu não vou ler nos versículos 68 até o 79, conhecido como Benedictus, que é a palavra em latim para o início do bendito seja o Senhor Deus de Israel. Zacarias louva ao Senhor pelo nascimento de João Batista, e no versículo 80, assim, aí eu quero ler, diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, falando de João Batista, e viveu aonde? Viveu nos desertos. Versículo 80, vou ler novamente. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então, irmãos, um homem vestido com roupas um pouco diferentes, vivendo no deserto da Judéia. Lucas já diz, detalhe um pouco mais, no versículo 3, voltando lá para o capítulo 3, que ele diz que ele percorreu toda a região nas imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então ele andou aquela região, e o deserto ali na região do Rio Jordão, não era o deserto que às vezes vem à nossa mente, de uma região muito ampla, de areia assim, tipo um descampado muito grande, mas era um deserto cheio de altos e baixos, rochosos, muitas rochas altas e baixas, e João andava por ali. Agora imagina quem vai parar para ouvir um homem vestido com peles de camelo e um cinto de couro, comendo gafanhoto, mel silvestre, andando no meio do deserto. E como se não bastasse, esse é o homem. Qual é a sua missão? Qual é a sua mensagem? Voltando ao capítulo 3, o versículo 4, diz, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, citando novamente Isaías capítulo 40, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Alguns estudiosos dizem que nessa época, para preparar a chegada de um grande rei, eram feitas estradas, e nessas regiões, principalmente onde tinham vales e montanhas, o que era feito? Algumas montanhas eram devastadas, eram cortadas, e alguns vales eram soterrados, para que você tivesse área plana para fazer uma estrada para a chegada do rei. E assim Isaías profetiza acerca de Jesus Cristo, aquele a quem João Batista estava preparando o caminho, aterrando os vales, cortando os montes, para que o caminho estivesse pronto para a chegada do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. O homem, a missão, João Batista, a sua missão, preparar o caminho para Jesus, e a sua mensagem vemos a partir do versículo 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Se o homem tinha uma postura um pouco excêntrica, a sua mensagem não era menos chocante. Imagina você ir ouvir um pregador, e ele chama você de raça de víboras. E ainda diz, quem te induziu a pensar que você pode fugir da ira vindoura? E ele fala, se arrependam, e fala, Deus pode tirar, talvez nessa região, como eu falei, tinha muitos vales, muitos montes, e tudo muito seco, uma região desértica, tinham muitas pedras, ele fala, Deus pode tirar dessas pedras filhos de Abraão. Não batam no peito e falam, eu sou judeu, sou descendente de Abraão, que isso diante de Deus não significa necessariamente que você vai ser salvo. E aí já fazendo uma aplicação para nós hoje, tem gente que acha que está dentro da igreja, está debaixo dessa laje, está entre essas quatro paredes, necessariamente está livre de condenação, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Devemos sim congregar, devemos sim nos reunir como igreja, glorificar ao Senhor, cantar como a igreja cantou maravilhosamente bem essa manhã, foi muito maravilhoso cantarmos, entoarmos louvores a Deus, glórias ao nome do Senhor, isso é muito importante. Mas essa laje, esse teto, essas paredes, não nos salvam da ira vindoura. Deus vai visitar esse mundo com a sua ira, irmãos. Deus vai julgar toda a terra. E aquele que não se arrepender dos seus pecados e colocar a fé em Jesus Cristo, será condenado eternamente. Agora, quem vai ouvir um cara falando isso no deserto? Será que alguém iria ouvi-lo? Alguém falando assim, chamando de raça de víboras,
Ou seja, pessoas que agiam como serpentes, pessoas falsas, pessoas que davam um ar de religiosidade, possivelmente, mas não tinham uma vida digna com aqueles que amam e servem ao Senhor. Pessoas que precisavam se arrepender, e no versículo 9 ele diz, também o machado está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada aonde? Ao fogo. Será que alguém ouvia João Batista? Vivemos uma era, e aqui fazendo uma crítica aberta à postura da igreja evangélica brasileira, em sua maioria, não em sua totalidade, em que as igrejas estão muito preocupadas em agradar os seus ouvintes. Não que você tenha que necessariamente ficar desagradado, chegar na igreja e sair triste, chateado, mas o papel da igreja, do pregador, não é necessariamente agradar os seus ouvintes. O papel não é, muitas igrejas estão preocupadas em trazer uma teologia coach. O coach aplicado ao desenvolvimento humano, aos recursos humanos, pode trazer benefícios. Você ter uma orientação na sua carreira, você desenvolver suas habilidades potenciais humanos para algum trabalho específico, mas isso não é pregação do Evangelho. E muitas pessoas vão semana após semana a igrejas apenas para se sentir bem, para terem o seu ego massageado, para se sentirem muito bem e terem uma dose de ânimo para viverem mais uma semana iludidas, pois isso não é o Evangelho. Será que João Batista seria ouvido hoje em dia, irmãos? Um homem que com essa mensagem, raça de víboras, arrependam-se e não batam no peito, eu sou evangélico, eu sou crente desde berço, que não existe berço evangélico, ainda não fizeram essa marca de berço, né? Evangélico. A salvação é particular, é pessoal, devemos orar e consagrar nossos filhos a Deus, mas cada um de nós prestará contas ao Altíssimo. Então não adianta bater no peito, eu sou filho de Abraão, estou na igreja há 30, 40 anos, isso não adianta. E é isso que João Batista falava em outras palavras, e ele ainda diz, o machado está colocado à raiz das árvores, se não der fruto vai ser cortado. Será que alguém pararia para ouvir João Batista hoje? E mais, ele não pregava num lugar agradável como esse, embora simples, com ar-condicionado ou com bancos acolchoados, mas ele pregava no deserto. Esse é o homem. Essa é a sua mensagem. Arrependimento. Mas qual a reação? E aí o versículo 10, gente, desculpa que a vista está começando a dar sinais de cansaço. E essa Bíblia, os números são muito pequenininhos, então, começando a... esposa, vou ter que entrar para o clube dos que usam óculos, mas acho que ainda dá para segurar um pouquinho. 10, versículo 10. Então, Espera aí, tem alguma coisa desconexa aí. Acabei de falar de quem era esse homem, qual era a sua mensagem, aonde ele pregava, e ele era ouvido por? Como assim? Aqui eu aprendo algo, irmãos. Quando Deus gera uma sede pela verdade no coração das pessoas, elas vão em busca da verdade. Tinham sacerdotes qualificados, instruídos, lá no templo em Jerusalém. Tinha todo um sistema sacrificial que já tinha sido deturpado, envolvia muita grana também, operando lá no templo em Jerusalém, mas as multidões estavam correndo para o deserto para ouvir um homem de figura exótica, porque a palavra de Deus estava com ele. E aqui eu acredito, irmãos, eu aprendo algo no qual eu acredito piamente, que nós temos que ser fiéis ao Senhor, mesmo que isso não agrade aos nossos ouvintes, ou mesmo que isso não traga uma imagem muito agradável aos olhos dos homens. Porque se Deus estiver conosco, Ele vai trazer pessoas para te ouvir. Então não se preocupe em agradar, não seja desagradável. Tem muito crente que é desagradável, né? Fica o tempo todo exortando os outros. Não seja o crente chato que ninguém quer ouvir. Peça a Deus sabedoria, graça, amor, misericórdia. Mas não se furte a exortar pensando, ninguém vai me ouvir, ninguém vai querer saber de mim. Porque se Deus colocar a palavra dele nos seus lábios, Ele levantará pessoas com fome e sede da verdade que virão ouvir você. Eu não digo isso somente ao pregador, não, irmãos. Eu digo isso a todos nós, que nós somos atalaias, nós somos chamados por Deus a anunciar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aquele homem, naquelas circunstâncias, com aquela mensagem dura, atraiu multidões. E qual foi a reação das multidões? O versículo 10 nos revela. Então, as multidões perguntaram a João, o que é que devemos fazer? Esse é o sonho de todo pregador, irmão. Que ao final da sua mensagem, ao invés de você fazer apelo, a igreja faça o apelo. O que nós precisamos fazer? Ouvi a mensagem e entendi, preciso me consertar com Deus. O que eu faço agora? Vai em Atos capítulo 2,
pois vemos algo semelhante lá no dia de Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, que cremos que ali foi definitiva. Queremos que o Espírito Santo, não haverá um novo Pentecostes. Algumas pessoas ficam na expectativa, visita-nos com um novo Pentecostes. Eu não creio que isso acontecerá. Isso é um evento único na história da redenção. Agora, o Espírito Santo pode ser derramado muitas vezes para que o seu povo seja cheio da plenitude do Espírito Santo. Mas o dia de Pentecostes foi um evento único, assim como a crucificação, como a ressurreição, como a ascensão, como a abertura do Mar Vermelho, como as 10 pragas, foram eventos únicos na história da redenção do povo de Deus. Atos, capítulo 2, versículo 36. Agora não João Batista, mas Pedro, o apóstolo, diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Qual é a reação do povo agora, irmão? Dia de Pentecostes, eles se reúnem, o Espírito Santo desce, é enviado, e aí é aquela manifestação carismática, e as pessoas vêm, ficam impressionadas, eles estão falando em línguas e idiomas, como está no texto original no grego, que eles entendiam na sua língua original. E eles, como é que a gente está vindo de várias regiões do Império para adorar em Jerusalém, e a gente está ouvindo esses homens falando na nossa língua, eles ficam impressionados, mas alguns deboches falam, eles devem estar bêbados, já beberam demais. Aí Pedro se levanta e prega a palavra de Deus. Após pregar a palavra de Deus e falar isso, vocês crucificaram o Messias, vocês, israelitas, crucificaram Jesus. Olha a reação deles no versículo 37. Quando ouviram isto, ficaram o quê? Muito comovidos. Outra versão diz, ficaram compungidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Uma outra reação, semelhante à que vimos lá de João Batista, que a mensagem toca de maneira tão profunda o coração dos ouvintes, que o povo pergunta ao pregador, o que eu faço agora? Ao que Pedro responde no versículo 38, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se desta geração perversa, que era a mesma geração de João Batista. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, imagina uma igreja receber 3.000 pessoas num dia. Misericórdia. Mas depois da pregação fiel do Evangelho, da pregação dura de Pedro, as pessoas tiveram com seus corações quebrados e perguntaram o que fazer, arrependam-se, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo, e a igreja crescia dessa forma. Com João Batista não foi diferente. Volte lá para Lucas 3. Então vimos o homem, vimos a mensagem, agora as reações à mensagem de João Batista. Versículo 10, como vimos, perguntaram, o que devemos fazer às multidões? E o versículo 11, ele diz, quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. 3 públicos aqui, 3 grupos que vão inquirir João Batista acerca do que fazer após ouvir a sua mensagem dura de arrependimento de pecados. Primeiro, a multidão. E ele fala, divida 2 túnicas, reparta, e a comida, ou seja, tenha uma vida generosa. Aquele que se arrepende dos seus pecados precisa ter uma mudança de vida. Se é avarento, não pode mais ser avarento. Se roubava, como está lá em Efésios 4, aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe, vai passar a trabalhar e com o fruto do seu trabalho ganhar o seu pão. Então, um coração generoso é um sinal de alguém que se arrependeu e creu no Senhor. E aí 2 grupos aqui, os publicanos e os soldados. Os publicanos eram odiados pelos judeus. Lembra da história de Zaqueu, que Lucas conta lá no capítulo 19, o chefe dos publicanos, que os publicanos eles tinham uma aliança com o Império Romano para cobrar impostos dos judeus. E muitas vezes eles cobravam mais do que devia. Não tinha internet, não tinha como você checar, extrair a sua guia de imposto lá pela internet e ver o valor. Embora a gente pague imposto demais, talvez a gente pague até mais do que eles, vai saber. Mas
O publicano tinha muita liberdade, então ele extorquia, ele explorava o povo, então ele era odiado pelos judeus, pois era um judeu que estava a serviço do Império Romano para cobrar impostos dos próprios judeus. E aí os publicanos perguntam e João responde: não cobrem mais do que o estipulado, ou seja, continue fazendo o seu trabalho, porque era um trabalho, mas cobre aquilo que é devido, não roube, não venha extorquir ninguém. E os soldados, não sabemos se aqui são soldados romanos ou soldados judeus ali junto com os publicanos, perguntam também o que devemos fazer. Não sejam prepotentes, ou seja, não acho que porque você tem uma espada e você é um soldado, você é um militar, você é melhor do que os outros, que você tem o poder da espada. Hoje em dia é o poder da arma, então você é melhor do que os outros. Não, porque eu sou soldado, eu sou alguém que tem poder de tirar a vida de alguém. Então não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, porque eles podiam denunciar falsamente pessoas até serem mortas. E contentem-se com o salário, ou seja, não recebam suborno. Coisas simples. E aqui eu aprendo que se ouvirmos a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, isso tem que ter impacto na nossa vida. Aquilo que ouvimos, que lemos na Palavra de Deus, tem que impactar a maneira como vivemos o nosso dia a dia. E é desafiador isso, pois vivemos numa sociedade muito ímpia, numa sociedade muito do jeitinho brasileiro, muito daquela lei de que querer levar vantagem em tudo. Mas a Palavra de Deus nos ensina a querer aquilo que é justo, aquilo que é reto. Não deixe de requerer aquilo que te é devido. Se você tem direito a alguma coisa, não é pecado nenhum você buscar isso. Mas o que te é devido, não há mais. Não busque aquilo que não te pertence. Faça o seu trabalho bem feito, de forma honesta. E é isso que João diz. E olha o que diz o versículo 15. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu, na verdade, batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mesmo João Batista sendo esse homem com essa palavra de autoridade, seguido por multidões, ele sabia seu lugar. E a gente, assim como ele, precisa saber também, irmãos, o nosso lugar no reino de Deus. Muitas vezes as pessoas se perdem porque querem alçar posições que Deus não te chamou para aquilo. João Batista sabia: eu estou pregando, eu estou batizando, as multidões estão vindo, mas eu não sou o Cristo. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele ainda diz mais: eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Naquela época, havia um hábito do escravo receber e cuidar da pessoa que visitava o seu senhor, mas desatar as sandálias, isso ele não fazia. E João Batista se dispõe a fazer, diz que não é digno de fazer com Cristo nem aquilo que nem um escravo fazia. Tamanha a grandeza de Cristo Senhor que estava vindo e que ele estava preparando o caminho. Vá comigo em João, Evangelho segundo João, capítulo 1. João nos relata uma palavra muito bonita de João Batista, que não encontramos nos outros evangelhos. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 29. Leia comigo o versículo 29, voz bem alta, toda a igreja, por favor. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a mensagem de João Batista. Ele apontava: eu estou fazendo isso tudo, as multidões estão vindo, estão se arrependendo dos seus pecados, mas meu papel é ser, como se fosse um holofote, apontar a luz para quem é de direito. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele fala que esse é o Senhor. Aqui ainda em João capítulo 3, versículo 30, quando vão questionar João Batista, porque as pessoas estavam seguindo Jesus, e perguntaram a João Batista, e depois você pode ler todo o texto, vou ler só o versículo 30, ele diz assim: convém que ele, falando de Jesus, cresça e que eu diminua. João Batista sabia o seu papel importantíssimo na história da redenção, mas sabia que o seu papel era apontar para Cristo. Esse é o nosso papel, irmãos. Tem muita gente que está querendo glória, está querendo se achar o melhor de todos, se achar... ter um lugar de destaque,
Nosso papel para a gente encontrar propósito e alegria verdadeira na vida é reconhecer que Jesus é o Senhor e apontar para Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista entendeu isso. Voltando lá para Lucas, capítulo 3. Falou que ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aqui no versículo 17 ele diz: ele tem a pá em suas mãos para limpar a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Sem que eu tivesse combinado nada, o diácono Zé Paulo abriu o culto com o Salmo 1, que compara os ímpios à palha. E é exatamente essa imagem que surge aqui no discurso de João Batista. Jesus Cristo vai batizar com o Espírito Santo e o fogo. O Espírito Santo é muito fácil de entender. Lá no dia de Pentecostes ele é derramado sobre todos aqueles que creem no Senhor Jesus. E todo aquele, como nós temos aprendido na nossa igreja, todo aquele que verdadeiramente creu em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, tem o Espírito Santo. Agora o fogo, o que significa isso? Alguns entendem que é a purificação, como está lá em Malaquias, que mostra lá em Malaquias capítulo 3, que Deus ia purificar o seu povo, assim como é feito com a prata e com o ouro para tirar as impurezas, é uma possibilidade. E outra que eu acho mais provável é que o fogo aqui representa o juízo de Deus, irmãos. Pois ele diz, fogo, fala que vai batizar com fogo, e depois ele fala que ele tem a pá nas suas mãos para limpar a sua eira, recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então, cuidado, que às vezes a gente fica muito querendo, se eu mando fogo, depende do fogo. Tem um fogo que é para purificar, que é para animar, mas tem um fogo que é para consumir, para destruir. E é essa imagem que vem aqui, porque Jesus vai limpar a sua eira. Jesus está trabalhando na sua noiva. Jesus é a videira verdadeira, como vemos em João 15, e o ramo que não dá fruta, ele poda para que venha voltar a frutificar. Ele está limpando, ele está nos preparando para aquele grande dia em que estaremos para sempre com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Mas como foi a vida de João Batista depois disso? Versículo 18, e assim com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Se a palavra de Deus nos surpreende aqui, porque aprendemos que João Batista tinha um perfil um pouco diferente, que João Batista tinha um discurso duro e ainda assim as multidões o seguiam, aprendemos aqui que depois disso ele não foi morar na praia e deitar numa bela rede e ficar bebendo água de coco até os seus últimos dias, mas ele foi preso, porque além de ele denunciar o pecado do povo, ele denunciou o pecado dos reis. Herodes, que era um homem cruel, tomou por mulher Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e ele denunciava isso para Herodes. E Herodes prendeu João Batista. E mais à frente, no capítulo 7 de Lucas, 7,18 diz assim, Lucas 7,18, todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? Olha que curioso, irmãos. Talvez você pense, depois de tudo que a gente viu aqui, João Batista devia ser um homem que não tinha dúvidas. Sabia quem era Jesus, sabia que era o Cristo, mas depois da cadeia, talvez de algum tempo lá preso, uma dúvida assaltou seu coração. Eu aprendo que João Batista, embora fosse um homem poderoso em palavras e obras, era um homem limitado e falho como eu e você. Ele questionou no seu coração, será que é isso mesmo? Será que Jesus é mesmo o Messias? Será que ele é mesmo o Cristo? E olha a resposta que vemos aqui, a partir do versículo 20 de Lucas 7. Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Olha, preste bem atenção no versículo 21, que ele é impressionante. Naquela mesma hora, na hora que chegaram ali, perguntaram para Jesus, o senhor é o Messias mesmo ou devemos esperar outro? João Batista está perguntando. Versículo 21 diz, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos. Olha que impressionante. E deu o quê? Vista a muitos cegos. Olha que impressionante. Era esperado que o Messias operasse sinais. Então, João Batista vai perguntar, esse é o Messias mesmo, senhor? Estou em dúvida, estou preso, está difícil, o negócio está apertado para mim. Aí, quando vão perguntar ele naquela hora, Jesus opera vários milagres, dá vista a vários cegos.
que era o segundo milagre mais extraordinário esperado de um Messias. O primeiro era a ressurreição de um morto, que Jesus depois opera, ressuscitando Lázaro, pelo menos um. Jesus opera vários sinais. Eu vejo aqui a misericórdia de Deus com João Batista, porque eles voltaram para João Batista e falaram, é ele mesmo. Quando a gente chegou lá e perguntou para ele, Jesus, você é o Messias? Um monte de gente foi curada, um monte de cegos voltaram a ver. Imagina a cena, está todo mundo reunido assim, e Jesus começa a curar todo mundo, e um monte de cego volta à vista, está todo mundo glorificando a Deus, pulando, louvando ao Senhor. Eu estou vendo, eu era cego e agora vejo. E aí ele voltou lá para João, é ele mesmo. Ele é o Messias, ele é o Cristo. Então não se culpe se em algum momento bater uma dúvida, uma questão no seu coração, porque você é humano igual a mim, igual a João Batista. Mas peça ao Senhor que, assim como fez com João Batista, mostre que Ele é o Senhor, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias bendito e que Ele está vivo e opera ainda hoje na vida do seu povo. E para concluir, qual foi o fim de João o Batista? Vê se você pensa, cara, esse cara deve ter tido uma aposentadoria, fez os investimentos que o Lucas indicou ontem, e aí teve uma aposentadoria gorda, parou de trabalhar mais cedo. Vá a Mateus capítulo 14. Última leitura que faremos, Mateus 14, versículo 1. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus, Mateus 14, versículo 2, e disse aos que o serviam, este é João Batista, achou que Jesus era João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso forças miraculosas operam nele. E olha o que diz a partir do verso 3, porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia, você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse, dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, quer dizer, se preocupou mais com a glória dos homens, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram isso a Jesus. Esse homem, que honrou a Deus desde a sua tenra idade, que foi cheio do Espírito Santo no ventre de sua mãe, quando ela foi visitar Maria, que já estava grávida do Salvador. Esse homem que viveu para pregar o Evangelho, esse homem que era corajoso, que enfrentava quem tinha que enfrentar, esse homem que, num certo momento, como vimos, teve dúvida e mandou perguntar, és tu mesmo o Messias? E Jesus exalta ele, eu não continuo a leitura, mas você pode continuar em Lucas 7, se você está fazendo a leitura, você fará nos próximos dias a leitura desse texto, vai ver como Jesus fala e honra aquele homem. Ele morreu e teve a sua cabeça decapitada e colocada numa bandeja, como um prêmio para aquela ímpia mulher Herodias, porque ele denunciava o pecado dela e de seu marido Herodes. Nem sempre, irmãos, quem honra a Deus vai ter um final glorioso. Mas o que importa é sermos honrados pelo Senhor. O que eu aprendo com isso, para a gente concluir? Pregue o Evangelho. Se você nos visita, ou se por algum motivo você, em algum momento, mudar de igreja, ou você quiser procurar uma pregação ou um estudo na internet, procure se de fato honrar o Senhor. Não se impressione com a glória dos homens. Ah, mas o sacerdote todo bonitão, vestido lá no templo em Jerusalém, a palavra de Deus não estava lá, estava no deserto, com um homem vestido de peles de camelo, com um cinto de couro, comendo mel e gafanhotos. Procure a palavra de Deus onde ela está junto com aqueles que verdadeiramente temem o seu nome, independente do que tem ao exterior. Busque a palavra do Senhor verdadeiramente, assim como aquela multidão buscou. Segunda aplicação, a verdade do Evangelho tem que mudar a nossa vida. Não podemos ouvir o Evangelho e continuar vivendo do mesmo jeito. Se é soldado, cobre somente o que é justo. Se é publicano, não cobre imposto além do que é devido. Não se ache prepotente. Viva uma vida que glorifique ao Senhor. Mas não basta viver uma vida reta, precisa ter uma vida de fé em Jesus. Porque João Batista, ele pregou o Evangelho falando, vive uma vida correta e olhe para o Messias. Esse é o Evangelho. Arrependimento de obras mais e fé em Jesus Cristo como Messias.
e Salvador. E se as coisas não caminharem tão bem, saiba que para esse grande homem de Deus não caminharam tão bem, mas ele honrou o Senhor até o último dia de sua vida. E a sua memória nos abençoa até o dia de hoje. Honre o Senhor, custe o que custar. Pague o preço, Deus vai te honrar. Talvez em meio às dores, talvez em meio às dúvidas, mas o importante é agradarmos ao Senhor, e não às multidões. Aqueles que estão decididos a fazer isso, serão honrados pelo Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor, desse momento solene, em que lembramos que aquele que João Batista anunciava, aquele que João Batista apontava, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nasceu, ele viveu, ele pregou, ele amou, ele perdoou, ele agiu no meio dos homens, ele curou muitos cegos, como vimos, ressuscitou mortos, ele deu vista, ele curou leprosos. E qual foi o seu fim? Foi cravado numa cruz, morrendo sem pecado pelos nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, como diz o credo. E ele há de vir, irmãos. E essa é a nossa esperança. Se as coisas não estiverem muito boas nessa vida, ora, pede a Deus que te fortaleça. Mas sabe que grandes homens e mulheres de Deus passaram por aflições. Mas o que nos conforta é saber que Ele estará conosco. Como diz o salmista no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, teu cajado me consola. Ele fala algo que às vezes a gente não atenta mesmo. Tu estás comigo. É isso que consolava Davi, o salmista, no meio do vale da sombra da morte. Saber que o Senhor está conosco. Seja na prisão, seja nos vales, seja nos montes, seja nas águas verdejantes, pastos verdejantes e águas tranquilas. Importante é estarmos com Jesus e honrarmos a Ele. Feche seus olhos, irmãos, que vão servir a ceia, podem se posicionar.